Olá, amigos e amigas. Estamos na nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. E eu hoje tenho o prazer de estar com uma pessoa que já é conhecida de quem já viu minhas Hora do Café, ou viu um trabalho, ou entrou em alguns vídeos, que é a Nathalie Patrício. E por que eu convidei Nathalie Patrício? Porque se você, assim como eu, está andando na rua e cruzar com a Nathalie Patrício, você não vai saber que ela é poderosa. Não aparece. E eu acho que eu vou repetir o que eu já tenho repetido em todos os vídeos. Não se trata de supermulheres. Trata-se de mulheres que conquistam espaços. Não o espaço do homem, do nada. Um espaço que está livre. E a Nathalie, ela é a design de vídeos, produtora de vídeos e trabalha também com plataformas de ensino à distância, que isso vocês vão conhecer um pouquinho melhor. Bom, mas para que o nosso bate-papo fique bem gostoso, como todos os nossos bate-papos, eu vou passar a palavra para a Nathalie para ela falar um pouquinho mais de quem é a Nathalie. Nathalie, é com você agora. Essa é uma pergunta difícil, hein, Armando? Quem a gente é uma pergunta bem difícil, né? Mas vamos começar pelo nome, né? Eu sou Nathalie Patrício, nasci em Minas, apesar de morar mais tempo no Paraná do que em Minas. E eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, eu ainda sou uma pessoa muito sonhadora. Às vezes tem que puxar a cordinha do balão ali para cair na realidade, porque daí senão viaja na maionese e trabalha muito pouco na realidade, né? E como você falou, eu já trabalho há algum tempo com produção de vídeo. Meu foco hoje é basicamente produção de vídeo. Já passei por algumas coisas, já fui socorrista, passei por N profissões, digamos assim, e me encontrei hoje, me encontro no vídeo. Então, esse é um pouquinho das coisas que eu faço, mas essa pergunta que você fez de quem é a Nathalie, eu confesso que eu ainda estou buscando quem eu realmente sou. Então, isso está em construção. Talvez no último dia da minha vida eu descubro, nossa, eu sou essa pessoa. Porque as funções eu já sei o que eu executo, mas a resposta de realmente quem é a Nathalie, eu confesso para você que eu vou ficar devendo. Fica para uma próxima entrevista. Não, mas eu acho que você respondeu. Olha, você respondeu quem é a Nathalie, porque faz parte de uma pergunta que eu ia fazer. Uma mulher poderosa, uma mulher que está conquistando alguma coisa, ela está sempre buscando alguma coisa e você não tem uma resposta pronta. Eu acho que não só serve para as mulheres, como serve para os homens também. A gente não precisa ter uma resposta pronta. Quem é você? Ah, eu sou. Eu não perguntei o que você faz, eu perguntei o que você é. E quando você disse, estou buscando alguma coisa e eu estou atrás dos meus sonhos, o que eu acho que é o recado que você começa a dar. E uma pergunta que eu ia fazer para você, você já começou a responder. É gostoso, eu estou adorando essa série, porque o gostoso é que a gente vai conversando e naturalmente vão surgindo as respostas para aquilo que as pessoas gostam de saber, para aquilo que será o seu recado para muita gente, eu acredito, tá? Mas vamos lá. Então, a Nathalie vai responder uma pergunta, que essa daqui eu sei que você tem. Quais são os desafios que as mulheres ainda enfrentam para alcançar posições de liderança? E, mais do que isso, na sua opinião, o que precisa mudar para que isso aconteça? Eu vou partir primeiro do campo do achismo e do campo que sou eu, tá? Então, assim, pode ser que para as outras mulheres não sejam assim. Então, eu acho que cada ser ele é individual, acho que tem muita coisa que se encontra, mas eu acho que tem muita coisa que se diverge, porque eu sou uma mulher mais tranquila com algumas coisas, porém mais estressada com outras coisas que talvez não sejam tanto do mundo das mulheres no geral, tá? Então, por isso que eu vou partir do achismo e de quem sou eu.
Uma grande dificuldade que eu tive durante muito tempo, Armando, é de ocupar o meu espaço, que eu confesso que eu ainda tenho. Então, se eu assumo uma posição de liderança como um cargo, por exemplo, muitas vezes eu tive dificuldade de, beleza, meu título estava lá como esse cargo, mas a minha postura não estava condizente com o cargo que eu estava exercendo. E isso por receio de desagradar as pessoas. Então, assim, eu respeito o espaço das pessoas. Então, eu, por consequência, achava que as pessoas deveriam respeitar o meu espaço e não eu impor o meu espaço. Então, falar para as pessoas, ó, meu círculo é esse daqui, não invada, entende? Então, você pode vir até aqui comigo. A partir daqui, me desculpa, não é comigo, é com você, então você se vire aí com você. Então, eu confesso que eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade de impor os limites, até porque eu imponho o meu limite em relação com as pessoas. E eu acho que isso vai ser recíproco, e normalmente não é. Então, as pessoas acham que tem uma liberdade com você justamente por eu ser mais tranquila, não me irritar tão fácil. Elas acham que isso é uma permissão para fazerem o que elas quiserem, para elas julgarem do jeito que elas quiserem. E não é bem assim que funciona, e eu estou aprendendo que não é bem assim que funciona. Então, isso, para mim, como liderança, é uma dificuldade muito grande de me colocar no meu espaço, de ocupar o meu espaço, inclusive com palestras que às vezes eu tenho que dar dentro de um grupo de empresários que eu participo. Eu aprendi a ocupar o espaço do palco. Então, a andar, a estar nos lugares dentro do próprio palco. E isso justamente utilizando como treino para que na minha vida eu também me lembre de ocupar esse espaço. Estou fazendo Muay Thai, por exemplo. No Muay Thai, se você der espaço para o teu oponente, ele te derruba. Então, eu estou aprendendo na luta, por exemplo, que ou eu avanço e mostro para o meu oponente que, ó, aqui você não entra, a minha guarda tá fechada, ou ele vai te derrubar. É óbvio que na luta um dos dois vai ter que cair em algum momento. Mas utilizando como um exemplo de liderança de vida, ou você ocupa, ou você vai para cima no bom sentido, ou você é nocauteado. E durante muito tempo eu fui nocauteada por não ter essa postura de resguardar aquilo que é meu, de resguardar quem eu sou. Interessante que você está dizendo que é assim, se alguém te encontrar na rua e falar que você luta Muay Thai, ninguém acredita, esse rostinho, tudo. Normalmente acham que eu sou surfista. Olha assim, fala, poxa vida, Muay Thai, como que é? A Nathalie está lá. Nathalie, tem uma outra coisa que você está nos dizendo, que é a questão do se preservar, que é uma dica fantástica. Mas, para que isso tivesse acontecido, teve algum momento, quais foram os momentos marcantes da sua vida que, olha, agora eu vou me resguardar, agora eu confesso que eu estou aprendendo, e você continua aprendendo, você disse isso, mas tem alguns momentos marcantes, aquele onde a chave vira. Você pode dizer alguns para a gente? Claro, e vários. Eu poderia contar vários. Mas um momento que foi assim determinante para eu entender que eu precisava ocupar o meu espaço e realmente me colocar nas situações, dizendo quem eu sou e o como que eu me comporto nas situações, para as pessoas entenderem, ó, isso é comportamento da Nathalie, isso não é o comportamento da Nathalie, foi quando pessoas tomaram atitudes e essas atitudes pareciam que eram minhas e não seriam atitudes que eu tomaria, de forma alguma. Porém, vieram me falar: ah, porque você disse isso, porque você fez aquilo, porque você. E não fui eu que disse, não fui eu que fiz, foi o fulano. E a postura do fulano refletiu na imagem que a pessoa tinha de mim. Então eu comecei a entender que é aquela máxima que dizem: você não dá mel às moscas, né? Então, a gente não dispõe do nosso tempo
para qualquer pessoa. Porque muitas vezes as outras pessoas vão associar que você, pela atitude daquela pessoa, essa atitude também seria a sua. Então, uma das coisas que eu aprendi é me resguardar nesse sentido e deixar bem claro para o maior número de pessoas que não significa que eu não minta, né? Que eu acho que não existe a pessoa que não mente no mundo. Às vezes a gente conta mentirinhas, porque eu acho que faz parte até para se preservar em algumas coisas. Mas a Nathalie, por padrão, 90% do tempo ou mais, eu vou tentar ser o mais verdadeira o possível, se isso for possível. Hoje em dia, normalmente, se eu não posso realmente dizer a verdade, eu fico quieta. Então, eu resguardo aquilo que não tem, porque eu não quero que as outras pessoas pensem que porque aquela pessoa teve aquela atitude também é minha porque eu convivo com essa pessoa. Então, esse cuidado, e que foi uma virada de chave, de justamente muitas vezes eu ficava quieta justamente por preguiça, de, ai, putz, eu vou ter que explicar mesmo que, né, que tomada, que focinho de porco não é tomada, eu vou ter mesmo que explicar, e às vezes tem, e é isso. Às vezes o silêncio responde muito mais do que você ficar falando, tendo um discurso. Ex- O silêncio, Exato. não sei se é sempre, eu não, porque para cada caso existe um modelo de comportamento, mas você já deu mais uma dica. Às vezes, analisar-se melhor, fica quieto, não fala nada, se É. afastar, porque ah, o achômetro, o que é interessante, que o achômetro de uma pessoa que não era você, que não estava ligado, quer dizer, é como se eu dissesse, eu ouvi dizer que a Natalia é desse jeito, então eu começo a assumir que é. Nossa, Aham, aham. mas isso é uma forma como a gente está mexendo muitas vezes com a sociedade, e se eu deixar me abalar por isso, foi o que eu entendi que você falou, eu não conquisto aquilo que eu quero, não vou para lugar nenhum, eu vou ficar sempre na dependência. O que será que os outros estão achando de mim? Exato, exato. É muito legal essa sua resposta. Bom, vamos lá, que agora tem mais uma perguntinha. Essa aqui é boa, essa aqui eu gostei na hora que eu pensei nela. Vamos falar da representatividade feminina, tá? Uhum. E aí que eu vou falar, você ainda consegue ver as desigualdades muito fortes entre homens e mulheres, baseado na sua experiência, inclusive na sua profissão atual, né? Porque em alguns casos, eu pelo menos dei uma pesquisada, são poucas pessoas, mulheres, que trabalham com o que você trabalha, Uhum, com uhum, design de vídeo, com produtora de vídeos. Normalmente são homens. uhum, Então, você está uhum. num espaço, não que você tomou de algum homem, mas você está num espaço diferente. Você continua tendo esse processo, percebe esse processo de desigualdade? Para ser bem sincera, eu vejo inclusive um retrocesso, Opa! tá? De novo, opinião Nathalie, achismo puro Nathalie Patrício, tá? Porque eu não estudo sobre isso, eu não me debruço sobre isso para realmente ter dados, isso, aquilo, aquilo outro. Há um bom tempo atrás, uma diretora de TV, de cinema e tal, ela me falou que ela ia para o set, ela era diretora. E ela ia para o set de calção, blusão, com aquela blusa enorme amarrada na cintura, justamente para ela não ser assediada. Porque ela estava se vestindo de uma forma estranha para não ser assediada. Ainda hoje é assim. Então, e eu vejo um retrocesso, eu estava até vendo um vídeo essa semana do aumento do número de feminicídios. Eu sei que o assunto não é esse, mas querendo ou não, é isso que acontece. E eu vejo que hoje as pessoas acham que tem uma liberdade. Eu tenho uma. Para mim, que as pessoas precisam ter uma vida reservada. E eu só abro a minha vida, eu sou assim. As pessoas só me conhecem se eu permito que elas me conheçam. Amigos, parceiros e por aí vai. Então eu tenho a minha vida privada reservada. A minha vida empresarial não, porque eu preciso estar aí no mercado.
Mas a minha vida privada, ela é bem reservada. E tem muita gente, amigos meus, que falam: Nossa, eu não sabia que você gostava de fazer tal coisa. Claro, porque eu gosto para mim, eu não gosto para você, né? Não dando essa resposta tão mal educada assim, mas eu gosto para mim, de ter isso para mim. Então ele é reservado para mim. E muitas vezes eu vejo que as pessoas querem invadir isso. E muitas vezes eu vejo a postura dos homens querendo invadir a privacidade das mulheres. E muitas vezes as mulheres permitindo essa invasão. Às vezes por medo, às vezes por. E eu sou aquela pessoa que, né, hoje eu aprendi a colocar limites. Então, muitas vezes, se tá me encostando demais, às vezes seja homem, seja mulher, eu não sou a pessoa do toque, eu falo, ó, não encosta tanto, não fica pegando tanto, né? Respeita o meu espaço. Então, muitas vezes, se a pessoa está falando coisas, por exemplo, que eu vejo que ou é preconceituoso ou não é naquele momento, eu aviso para a pessoa que aquilo está agredindo o meu ouvido. Olha, você está dando uma dica, já está respondendo uma pergunta, você já está dando uma dica. Porque a questão é, você não deixa invadir seu espaço e percebe isso, e de uma forma, sei lá, da sua forma, você está dizendo para as pessoas que vão assistir esse vídeo que você precisa preservar e tomar cuidado com as coisas e não deixar. Porque teve uma das entrevistadas aqui que falou: nós somos servidoras, mas não somos submissas. Opa! Aquilo foi um tom. Olha, eu vou. Aliás, eu acho que todo mundo serve a alguém, nós somos todos. Sim, sim. Mas para esse papel da mulher, ela é servidora, mas não é submissa. Ela não tem que se submeter à vontade dos outros. Ela tem que atender a coisa. E submeter e atender não são sinônimos, né? Eu gostei. Olha, está sendo legal. Eu estou adorando, porque se a gente pudesse, nós dois já nos conhecemos há algum tempo, a gente poderia ficar conversando aqui durante horas, né? Sobre horas, aham. Uma dica legal. Mas aí só concluindo um pedacinho ali, que daí respondendo de fato a tua pergunta, eu vejo que querem colocar todo mundo dentro de um mesmo pacote. Eu acho que não tem problema a mulher que quer ser dona de casa, que quer ser sustentada, que não quer ir para fora trabalhar, ela fazer isso. Tá no direito dela, tá no dever dela e tá no dever dela depois, caso aconteça alguma coisa, assumir a bronca dessa postura dela. Assim como a mulher que decide sair, mesmo assim decide ter filhos, decide ter uma família, e depois ela vai ter que arcar com a consequência de ter tomado essa decisão. Só que para a mulher, qualquer decisão que ela toma na vida dela é punitiva. Então a gente ainda no final a gente não tem o paraíso. A gente tem a punição. Se você decidir ser dona de casa, você é punida por muitas vezes por outras mulheres, por outras pessoas, porque você está sendo submissa. E às vezes não, é uma escolha, foi uma decisão entre o casal e tá tudo certo. E se você às vezes escolhe para o mercado, mas meu Deus, como que você trabalha tanto e o teu filho está abandonado, como se o filho não tivesse pai. Então, fica aquela coisa que para a mulher, muitas coisas ainda, muitas decisões dela, a gente sabe que o final vai ser uma punição e não um paraíso. Então, por isso que eu falo que, por mais que nós mulheres estejamos conquistando o mercado, tendo uma saúde financeira muito legal, emocionalmente a gente ainda é bombardeada com a mesmice, com balela, com coisas que não é realidade, entende? E colocando todas as mulheres num único pacote. Nossa, e olha só que o que você está dizendo, que quando você coloca todo mundo no mesmo pacote, bom, toda mulher tem que ter um trabalho, tem que ter uma profissão, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E tem algumas mulheres que não querem, ou simplesmente deixam de lado. Qual é o mal que tem? Você está colocando. Ou seja, vai atrás do seu sonho, da sua vontade, porque em qualquer uma dessas atitudes, tanto de um lado quanto do outro, as escolhas sempre trazem consequências, não há dúvida. E serve para homens e para mulheres, mas como você disse,
na sua percepção, para as mulheres fica mais difícil porque está sempre tendo uma crítica, né? Está tendo um juízo de valores muito mais apurado do que para os homens. É isso, né? Eu Exato, entendi. exato, Isso é forte. exato, exato. Genial. Bom, mais uma perguntinha aqui para você já. Agora vem aquela pergunta que basicamente todo mundo quer saber. A gente sabe que você tem uma profissão, a gente sabe que você está conquistando espaços, você ainda vai conquistar mais espaços, isso está lá, mas que dicas você dá para as pessoas, ou para as mulheres, agora é para as mulheres, né? Que dica você dá para as mulheres que querem quebrar barreiras e ocupar espaços, que querem mudanças? Quais são as dicas? Agora, para mulheres, né? Se for para homens também não tem problema, tá? Tudo bem. Eu acho que vai servir para todo mundo, porque acho que o ser humano é o ser humano como um todo, tá? Mas é focado para mulherada. Primeiro, não ser dependente de ninguém a não ser de você mesmo. Porque pessoas morrem, pessoas mudam, pessoas vão embora, pessoas abandonam, pessoas. Isso eu tô falando pessoas no geral, pai, mãe, filho e pessoas no geral. Então, você, como mulher, por mais que você tenha o seu filho, teu filho, uma hora ele vai te abandonar, porque ele vai viver a vida dele. O teu marido pode ser que ele te abandone também. Nos dois ruins sentidos, ou faleceu, ou foi embora mesmo, ou te trocou por outra. Então, eu acho que a primeira coisa é você ser emocionalmente independente de qualquer coisa ou pessoa. Acho que é o primeiro passo. Só que isso não significa você ser frio, não ser empático. Muito pelo contrário, quanto mais você é independente, mais empático à dor do outro você consegue ser. Mais a dor do outro você consegue enxergar. Ó, eu quero fazer um parênteses. Olha só o que ela está dizendo. Quanto mais independente você possa ser, mais empático você se torna. Olha o recado. Para mim, esse recado aí é uma bomba para as pessoas, né? Sim, porque se você deixa as suas emoções tomarem conta sempre, então, uma pessoa fala uma coisa, você não consegue racionalmente assimilar essa coisa e de repente você explode, você briga. Não estou falando que a Nathalie não faça isso, gente. Faço, de vez em quando desligo o botãozinho da racionalidade lá e é trator passando por cima, entendeu? Só que eu sempre tento fazer o trabalho de. Primeiro eu observo, me observo, observo a situação e eu vejo se vale o desgaste da minha energia hoje. Por exemplo, no Muay Thai tem uma menina que eu acho ela muito mal educada. Só que eu vejo que ela está me ensinando alguma coisa, que é paciência, porque nem todo mundo está no momento que você está. Então, se eu quero ter calma, vai ter alguém para me tirar da minha calma para ver se eu realmente estou indo bem. E eu confesso que várias vezes eu suspirei e falei, calma, respira, porque é o jeitão dessa pessoa, é o jeitão da maneira dessa pessoa, mas não é o meu jeito. Não mais. Então eu não vou ser reativa à atitude da outra pessoa, porque é indiferente. Terminou ali a aula, ela vai para casa dela, eu vou para mim, eu vou pagar os meus boletos, ela vai pagar os dela. Então acho que a primeira coisa é isso, ser independente emocionalmente. A segunda coisa é, se você não tem nem que seja 30 minutos para você, você não tem nada. Então, se você não tem 30 minutos para você tirar, para você se perguntar se você está bem, se você precisa de alguma ajuda, se você mesmo precisa de um carinho, de um afeto, de um nutriente, de saúde, de uma vida espiritual mais elevada, de uma emoção, sei lá, se você não tiver um tempo para você conversar com você mesmo, você não tem nada. Porque chega no final do dia, você está esgotado, você levanta esgotado, vai dormir esgotado. E a pessoa mais importante, que é você mesmo, tá ficando para trás. Então, eu acho super importante, nem que seja, sei lá, 5 minutinhos para perguntar. Eu sempre me faço essa pergunta, principalmente depois que eu comecei a mentoria.
com o Armando, eu sempre me pergunto, paro, no caos que eu tô aqui, eu falo, tá, beleza. Eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, eu sei que a gente tem um monte de coisa para fazer, mas peraí, Nathalie, você tá bem com tudo que você tá tendo que fazer? Não, eu preciso dar uma respirada. Eu vou lá fora, cuido das minhas plantas, brinco com os meus cachorros, respiro. Pergunto de novo: a gente tá bem para continuar? Putz, vamos embora, estamos bem para continuar. Ou não, putz, hoje eu não tô bem para continuar. Não sei, não sei o que está acontecendo, mas eu não tô. E uma vez eu cheguei pro Armando e falei isso: Armando, eu não sei o que está acontecendo, mas tá tudo bem. Financeiramente bem, a vida bem, tudo bem, e eu tô angustiada que tá acontecendo, Armando? E o próprio Armando falou, tá, mas peraí, você se perguntou por que você tá angustiado? Eu falei, não, não perguntei, eu só tô sentindo. Entendeu? Então, eu acho que é importante a gente ter esse cuidado com a gente e entender que primeiro a gente, depois os outros. Se a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar os outros, de forma alguma. Puxa vida, eu, se, eu tenho certeza que se eu tivesse que fazer mais 10, 20, 30 perguntas, a gente teria aí uma tarde inteira ou até mais de uma conversa onde você está passando algumas coisas e poderíamos explorar um pouco mais. Mas acho que para quem vai nos assistir nessa série, na sua live, especificamente é para fazer as pessoas refletirem um pouco. Espera aí, o que ela está dizendo faz sentido para mim? Será que eu tenho, você deu uma dica fantástica, 30 minutos. Será que durante o dia inteiro você não tem 30 minutos para você com você mesmo? Não, é uma pergunta que serve não só para as mulheres, como serve para as pessoas de forma geral. Estou trabalhando, estou fazendo uma. Você tem 30 minutos para você, onde eu vou conversar comigo mesmo, falar, peraí, fazer uma análise daquilo lá. Isso é ótimo. Nathalie, palavras finais suas, porque eu acho que nós estamos aqui. Triste, mas estou encerrando. Fico muito contente e me sinto orgulhoso. Para mim é um privilégio ter você nesta série e espero que você continue a gente trabalhando juntos durante muito tempo. Palavras finais, minha amiga, o que você pode dar como fechando o nosso bate-papo? Eu vou deixar uma frase que eu ouvi de um guru de yoga e que fez muito sentido para mim e que eu tô aos pouquinhos tentando aplicar. Que ele fala o seguinte, que não há vida se não houver envolvimento. Onde há envolvimento, há vida. E isso bateu muito forte comigo, porque às vezes a gente está executando, executando, executando as coisas no piloto automático e a gente não está se envolvendo, né? Tá tudo muito superficial. E eu vejo que quando, por exemplo, subi lá a montanha com os meus cachorros, né? Eu morro com os meus cachorros. E eu estava envolvida naquele processo. Meus cachorros ficaram felizes, eu fiquei feliz. Mesma coisa quando eu estou mexendo com as minhas plantas. Eu estou, de fato, me envolvendo com tudo aquilo e observando como que as coisas estão acontecendo. E eu vejo que nesse momento a vida flui pela gente de uma forma muito sublime. Então, dica que eu dou para a maioria das pessoas é se envolvam mais nas coisas em que vocês estão fazendo, observando cada detalhe, cada momento, cada segundo que vocês estão passando com aquilo, seja no trabalho, seja na vida, seja onde for, se envolva, né? Mas entendam bem esse se envolva, não vai se envolver com pessoas erradas e tudo mais. É se envolver no sentido de observar com mais cuidado as coisas. Maravilha. Olha, gente, termina aqui. Eu não tenho nenhum comentário a fazer, só quero agradecer a sua participação nesse bate-papo, nesse vídeo tão gostoso. Agradeço. Muito obrigado e até a próxima nossa série Mas Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. Obrigado e até mais.